Afinal, como que a gente acaba desenvolvendo traumas e transtornos psicológicos? Essa é uma pergunta relativa. Muitos podem dizer que ela não tem nem resposta, mas eu vou te dar um caminho para que você consiga encontrar a resposta para os seus traumas, para os seus transtornos, e é o caminho que a gente faz em terapia. Meu nome é Lohane Costa, eu sou psicóloga e vou vir trazer algumas reflexões aqui para vocês, um caminho para vocês irem tendo um autoconhecimento melhor. Eu acredito que esse autoconhecimento é a base para a gente trabalhar qualquer coisa. Então, se eu tenho um problema de emagrecimento, se eu tenho um problema de relacionamento, se eu tenho uma questão no meu trabalho, se eu tenho questões sociais, se eu tenho questões com a minha família, eu sempre vou começar comigo. Esse é um movimento que a gente faz muito em terapia. Então, você não tem controle sobre o que está ao seu redor, você não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer. Você tem controle sobre você, sobre o que você vai fazer e sobre as suas escolhas. Então, nada melhor do que começar com você, aprimorando, entendendo como que você funciona, para entender como que você pode se posicionar nas situações da vida. Eu vou trazer o exemplo desse livro aqui, que chama Dialogando com a Ansiedade, do Enio Brito Pinto, né? E ele traz até o subtítulo dele, é uma vereda para o cuidado, porque ele traz essa perspectiva de que com a ansiedade a gente precisa cuidar dela e não tentar expulsar ela, né? E para isso a gente vai entender um pouco, ele fala aqui um pouco sobre como esses transtornos psicológicos, essas questões existenciais, o sofrimento existencial, de como ele é constituído. Ele traz um exemplo de como se esse sofrimento existencial, se essas questões psicológicas, elas fossem uma trama bem complexa. E, para além de psicóloga, eu também sou crocheteira. Eu faço crochê também. E trouxe aqui um crochê meu até para dar o exemplo para vocês. Porque o crochê, ele é bem complexo, ele é bem matemático, existem diversos fios, diversas agulhas, cada material é propício para fazer um tipo de coisa. Então, a nossa vida é como esse crochê, né? Às vezes a gente olha assim de longe e ele tem um formato. Então, esse formato é de problemas com relacionamentos. Mas do que ele é composto? Do que ele é feito? O que eu gosto nele, o que eu não gosto? O que é minha responsabilidade, o que não é? Quem foi que escolheu que ia ser branco aqui? Quem escolheu que ia ser azul mesclado? Será que isso é uma coisa que veio imposta? Ou foi eu que escolhi? Eu tinha poder de escolha, né? Será que eu escolhi o ponto que ia fazer aqui? Então, quando a gente lida com algum problema nosso, com alguma questão psicológica, é necessário que a gente faça essas reflexões. De onde vem isso? Como que foi constituído? Eu vou ler um trechinho para vocês do livro que ele dá esse exemplo, né? E eu achei bem bacana. Ele vai falar, né, dessa busca pela etiologia, de onde vem o transtorno psicológico, o sofrimento patológico, e ele fala assim que não tem como a gente falar exatamente de uma causa, muito menos de uma única causa de sofrimento existencial patológico. Que isso é construído, né? Construído de sentido, de significado, de comportamentos, de vivências ao longo da vida da pessoa. E daí a gente precisa considerar várias coisas. Ele coloca aqui que são frutos, né, de complexas teceduras, né? É como se fossem várias linhas se entrelaçando para formar uma situação, um posicionamento psíquico, uma patologia, um sofrimento que a gente vivencia ali naquele momento. Né, de como a gente interpreta as coisas que aconteceram com a gente. E talvez é comum você ver, por exemplo, uma pessoa que perdeu uma pessoa amada, né? A pessoa perdeu a mãe e essa pessoa reagiu de uma forma. E outra pessoa perdeu a mãe também, então passou por uma situação semelhante e reagiu de uma forma completamente diferente, justamente por conta disso. As teceduras são tão individuais que a gente vai reagir de formas diferentes diante de situações que são até semelhantes. Então ele acrescenta aqui que essa tecelagem ela é composta por várias coisas, né? Então é composta por fios históricos, genéticos, ambientais, temporais, espaciais, corporais, afetivos, conscientes e não conscientes. Entram fios derivados de configurações de personalidade, entram fios providos de mistérios da existência, coisa que a gente não sabe explicar, não sabe de onde vem, para onde vai. Tudo isso compondo uma trama única, que não se repete e não se refaz. Por isso que esse processo de terapia é tão individual, porque cada um vai ter sua trama única, porque cada pessoa tem seu traço de personalidade, tem as vivências, as experiências, o contexto familiar, o contexto social, onde a pessoa nasceu, a cultura, a religião, tudo isso vai contar para a forma como a pessoa encara a vida, encara as circunstâncias da vida, as experiências que ela teve e como ela vai se constituindo ao longo do tempo.
Então, assim, não existe uma resposta única, não existe uma resposta exata de como esses transtornos são desenvolvidos, de como a gente lida com os sofrimentos existenciais que fazem parte também da nossa vida. Como o livro fala sobre ansiedade, é justamente sobre isso. A ansiedade, ela faz parte da nossa vida, né? Ela é um sentimento. E como que a gente lida com esse sentimento, com esse sofrimento existencial, né? Muitas vezes ela vem em forma de sofrimento patológico e deixa a gente adoecido. Então, como a gente lida com isso, depende muito dessa tecelagem. E aí cabe a você investigar, olhar mais de pertinho cada pontinho, cada fiozinho com mais atenção, para você entender o que você faz com essa tecelagem tão única, que é só sua, não se repete.